Olá, sejam muito bem-vindos a esse novo momento que a gente vem apresentando para vocês, o nosso Talk Gestão e Cultura. Hoje temos o primeiro episódio, onde nós vamos falar um pouco sobre cultura, trazer importância no contexto de negócios e tentar trazer para vocês uma visão do porquê que é importante você olhar com mais carinho para esse tema que está sendo tão tratado, né, nas mídias, enfim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Paula Platti, eu sou consultora em gestão de cultura organizacional, hoje CEO e fundadora de um hub de especialistas em cultura chamado Um Plural. E estou aqui hoje para conversar com vocês, teremos outros convidados em outros episódios, mas especialmente hoje eu tenho a Marina junto comigo, que vamos bater um papo. A Marina faz parte também da equipe da Um Plural e vai ser um prazer poder trocar com ela sobre esse tema que eu sou tão apaixonada e trabalho há tantos anos. Bacana, Ana. Obrigada pela apresentação. Então, só para complementar, eu sou Marina, sou consultora na Um Plural também, tenho bastante experiência com liderança e a gente está junto nessa parceria de transformar as empresas de dentro para fora. E nesse papel assim de co-host, eu fiquei pensando como que a gente aborda o tema cultura. E tem sido muito recorrente a gente ver os empresários, quando vão pesquisar mais sobre negócios, sobre as tendências. Essa questão de cultura está muito em voga, mas o que é exatamente cultura, Ana? Como que a gente pode explicar melhor? Sem grandes firulas, assim, sem a gente querer enfeitar ou querer trazer termos técnicos, para a nossa conversa, a gente poderia dizer que cultura nada mais é do que a maneira como as coisas acontecem dentro do meu negócio. Então, o que é permitido, o que não é permitido, a forma como as decisões são tomadas. Então, isso é cultura, porque no final das contas são os comportamentos, as decisões e as atitudes que geram os resultados para os negócios. Então, por isso que cultura tem sido tão considerado e tem se dado tanta importância, porque começou a se ter a consciência do impacto da cultura nos resultados de qualquer tipo de negócio. Acho que esse ponto aí que tu trouxeste é importante para que a gente consiga tangibilizar um pouco, Quando a gente fala de comportamento, nem sempre a gente consegue ter tanta clareza de como perceber isso no dia a dia. Mas como que a gente pode, de repente, explicar o que são os sinais de uma cultura que está desajustada e que não vai ajudar a empresa a chegar nos seus objetivos? Normalmente, o primeiro ponto que chama a atenção é quando começa a girar muita gente, Então, quando a rotatividade começa a aumentar, as pessoas não ficam muito tempo, a empresa começa a se dar conta que isso gera um custo muito elevado para o negócio e começa a chamar a atenção. O que tem de errado aqui, Então, talvez ali esteja um primeiro sinal, porque em todo o processo de evolução cultural, que a gente costuma chamar, o cuidado nos processos de contratação, é o primeiro ponto que a gente atende, porque entende a importância dele e trazer pessoas com alinhamento de valores é fundamental para que ela se sustente dentro desse negócio, Então, esse é um dos primeiros sinais, mas temos muitos outros, Quando a gente começa a perceber que há discordância entre os setores, começa a ter, às vezes, conflitos não geridos, Às vezes os problemas começam a ser colocados embaixo do tapete e não são realmente trazidos para a resolutividade. Então, lideranças que acabam não inspirando o time, então não conseguem impactar fortemente nos resultados, na produtividade. Então, são alguns dos sinais, que a gente começa a perceber que, está na hora de parar um pouquinho, olhar e tentar entender aonde que a gente pode investigar mais profundamente para entender que aspectos de cultura que precisam ser tratados. Achei interessante que tu comentou a importância da gente ter clareza para atrair as pessoas certas, que me lembrou numa época que eu trabalhava numa empresa que estava passando por um crescimento acelerado e entendeu que era hora de profissionalizar a gestão. Então, começou a atrair um corpo executivo parrudo, gente que veio de multinacional, gente que veio de banco. Só que a empresa era uma startup de tecnologia que estava crescendo e tinha um estilo muito livre, A gente tinha um acesso muito fácil ao fundador. E entrou uma CFO vindo de um banco super tradicional. E nas primeiras semanas que ela estava na empresa, ela recebeu um e-mail de um analista, tirando uma dúvida, querendo entender qual era a visão dela sobre um ponto. E ela achou aquilo estranhíssimo, Para o analista, ela recomendou que ele falasse com a liderança direta, mas ela foi até conversar com o RH para entender como que funcionam as coisas aqui, que um analista está conversando comigo, que estou numa posição de diretoria,
Mas, com o tempo, ela tinha uma adaptabilidade alta, ela conseguiu, no fim, se trabalhar e se adaptar, mas foi um choque ali no primeiro momento. Esse exemplo que você traz, né, que é típico de uma startup, onde o acesso ao fundador ou aos principais tomadores de decisão ele é direto, ele é muito comum em qualquer tipo de empresa, né, menor, assim, empresas que estão começando, que estão, né, com os seus primeiros colaboradores. E é uma política que vem sendo incentivada, inclusive, para que se haja menos ruído de comunicação, né? Que comunicação hoje é uma das grandes dores dentro das empresas. Só que, na verdade, a comunicação, de novo, ela às vezes é só uma nuance, né? É só um sintoma, ela não é realmente a causa do que vem gerando, né, dificuldades dentro do negócio. Porque quando a gente não tem consciência da cultura que a gente tem, né, realmente instaurada dentro da empresa, e se essa cultura é a ideal para que a gente possa seguir evoluindo, crescendo e desenvolvendo o negócio, é muito comum que a gente tenha esse tipo de ruídos, né? E aí, processos de recrutamento e seleção, processos de remuneração, né, qualquer processo que exija uma tomada de decisão que impacte em pessoas, de alguma forma, precisam estar conectados com a cultura que eu quero desenvolver no meu negócio. Porque aí sim a gente começa a ver as coisas caminhando de uma maneira mais fluida, né? Interessante isso que tu comentou, né? Tu citou como exemplo a comunicação e aí acabar tratando um sintoma como causa. E a gente vê muito isso acontecendo, assim, as empresas percebem que as coisas não estão andando como deveriam e aí começa a trabalhar pontualmente, sem conexão, um monte de coisas e que no fim das contas não vai dar a conexão que precisa, né? Sim. Foi muito conectada a esse dilema que eu enxergava nas empresas e assim, eu sempre sempre tinha muito essa visão, assim, a gente precisa impactar e gerar valor de verdade, né? Não adianta fazer de conta que está fazendo. E dentro dessa minha visão foi onde eu construí, assim, pensei, disse, não, eu preciso de um lugar onde eu consiga conectar todas as pontas, né? A Um Plural surgiu justamente dessa proposta, da gente entender que a cultura, ela tem muitas pontas que precisam estar entrelaçadas para que ela faça sentido, né? E aí um hub, ele ajuda, né, a gente a se conectar com especialistas de diversas áreas para que a gente possa efetivamente fazer isso acontecer, né? E essa é a importância, né, de repente o fundador, um CEO de uma empresa, entender que cultura não é endomarketing, cultura não é clima, né? Cultura é muito mais profundo do que isso, porque ela é um composto, né, dos principais valores vividos dentro do negócio no dia a dia, que impactam nos comportamentos que a gente percebe, né, no dia a dia. O teu cliente, né, talvez se eu for perguntar para o teu cliente, né, qual é o valor que você percebe na equipe de atendimento do teu negócio, que valores ele me traria, né, se eu fosse conversar com os teus fornecedores no teu negócio, quais são os valores que você percebe na equipe que você trata, né, que te contrata enquanto fornecedor, quais são os valores que você viria atuando no negócio, será que você tem realmente a visão do que é a cultura da tua empresa, né, para que você possa tomar as decisões e criar processos que fortaleçam essa cultura, se é que ela é a ideal para o teu negócio, ou dependendo do nível de maturidade, desenvolver aquela que vai fazer mais sentido, né? Quando tu fala assim, a cultura ideal para o negócio, como que a gente pode entender que tipos de culturas as empresas podem adotar? A gente escuta falar com bastante frequência que tudo que não cresce morre, né? Então, morre um pouco a cada dia. Com os negócios não é diferente. E para um negócio crescer, é essencial que essa cultura evolua junto com esse negócio, né? Só que a gente precisa entender que a cultura, ela tem muito impacto dos principais valores do fundador da empresa, né? Então, precisamos criar uma estratégia conectando vários pontos de vista para que a gente possa formatar essa cultura, né? Então, o primeiro aspecto é entender em que nível de maturidade se encontra o meu negócio, né? Eu estou iniciando e preciso colocar o foco estritamente, né, em conseguir receita, em levantar, em validar o meu produto ou o meu serviço, né? Em entender se o meu negócio realmente faz sentido. Se esse for o meu momento, o meu foco é em qualidade, é em produto, é em atendimento e é em resultado de curto prazo, eu não tenho escolha, eu preciso fazer caixa para poder pensar em qualquer outra estratégia, né? Agora, se o meu negócio já cresceu, tomou um porte um pouco maior,
começa a trazer gente para fazer parte desse negócio porque as demandas já estão ficando intensas, né? É um momento onde as funções não estão definidas porque eu preciso de gente que entre de corpo e alma. Nesse momento, o fundador, ele é uma figura extremamente importante para que essas pessoas se mobilizem em direção, né, a realizar, né, muito, às vezes muito mais do que está no papel, porque uma empresa menor, ela exige que as pessoas tenham esse nível de comprometimento, de entrega, né, de lealdade ao negócio, né? Então, é onde a gente diz que se criou, então, um modelo de cultura no estilo mais familiar, né? Só que se essa empresa segue crescendo e nada é feito em relação a isso, né, e essa cultura não evolui com esse crescimento, a gente entra num ambiente caótico, né? Então, extremamente importante que a gente comece a organizar processos, a entender sobre indicadores, né, a definir metas, a caminhar em direção a um modelo muito mais estruturado. E aí a gente precisa evoluir. Normalmente o fundador sente uma dor muito grande nesse processo porque ele sai, né, dessa posição de ser o artista principal e precisa começar a deixar outras estrelas brilharem, né? E aí é onde, então, para que esse processo de evolução cultural aconteça, não só a empresa precisa crescer e evoluir, mas ela isso só vai se tornar possível se o fundador se abrir para esse processo junto com ela. Interessante esse ponto sobre o fundador. Eu tive a oportunidade de passar por alguns processos, tanto de fusão quanto de aquisição, e além da gente precisar ter esse norte, né, da pessoa que nos mantém conectados com a cultura da empresa e com a estratégia, a gente perceber a evolução e o quanto que ele puxa essas outras estrelas. E aí começa a surgir o papel da liderança como fundamental para manter os times também conectados à cultura, né, e à estratégia. Como é que tu enxerga o papel da liderança na cultura? Então, para que a gente, eu falei anteriormente um pouquinho sobre processos de recrutamento e seleção, né? E a importância de se analisar o fit cultural para que esse processo seja bem sucedido e que tu diminua turnover, enfim. Mas é importante, assim, tão importante quanto o recrutamento e seleção são as pessoas que você vai promover no teu negócio, né? Então, a partir do momento que o negócio começa a tomar um certo corpo, é natural que você se sinta sobrecarregado enquanto fundador, né? Perceba que o peso nas costas está ficando muito grande e está na hora de eu começar a trazer outras pessoas, né, que já se mostraram confiáveis, que mostram competência, que entendem do negócio, para assumir posições capazes de influenciar o time, né? Só que muitas vezes essas promoções elas são feitas considerando a lealdade do tempo, né? Então, são aquelas pessoas mais antigas, que vestiram a camisa, que ajudaram lá na época em que não tinha quem, de repente, fizesse a limpeza no escritório e agora eu preciso, então, colocá-la como gerente, né? São erros muito comuns que a gente costuma perceber dentro das empresas nesse caso, né? Porque o ideal é que eu avalie para um cargo de gerência ou de liderança ou de coordenação alguém que efetivamente tenha as competências necessárias para exercer aquela determinada função e que tenha a capacidade de inspirar as pessoas pelo exemplo, né? E eu só vou inspirar pelo exemplo se eu realmente tiver os valores conectados com o da empresa, né? E ser um exemplo deles em prática com o meu time. Então, os processos de promoções, né, são extremamente importantes. Então, escolher quem vai ser líder, né, quem vai construir esse projeto junto comigo daqui para frente é extremamente importante para que a gente possa criar, né, culturas fortes e evoluir o negócio na mesma velocidade em que ele que precisa acontecer, né? Legal. Quando a gente fala assim, né, de conectar estratégia e cultura, eu tenho certeza de que vem na cabeça do empresário, tá bom, mas e como é que eu gerencio isso, né? Como é que eu tangibilizo? Como é que eu transformo isso em algo gerenciável, para que eu entenda o que está acontecendo, para que eu consiga acompanhar essa evolução? Como que a gente pode explicar para eles que isso funciona? Hoje em dia, né, então, bom, para quem não sabe a minha área, né, eu venho da administração, então eu sempre tentei conectar muito o tangível e o intangível, assim, então foi por isso que cultura foi algo que fez muito sentido para mim desde o início, porque apesar de ter formação em estratégia, avaliação de desempenho, eu fui buscar desenvolver competências atreladas às pessoas, porque eu entendia que essa estratégia ela só vai se materializar, né, se as pessoas estiverem
se comportando, né, atuando, engajadas nesse movimento junto da estratégia, né? Por isso até aquela célebre frase, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, e sim, porque não adianta eu fazer uma estratégia muito bem feita no papel se as pessoas não estiverem comigo nesse jogo. Então, trabalhar com cultura teve muito esse... Tem muito desse valor, né, de tu conseguir fazer com que a gente vivencie na ponta aquilo que tu desenhou, que tu acreditas que é para onde a empresa precisa caminhar. E se eu não consigo gerenciar, se eu não consigo medir, é muito difícil eu gerenciar, né? Quando eu me dei conta, existiam já no mercado algumas metodologias que apoiavam esse processo. Obviamente, né, que elas não são... digamos assim, na sua totalidade, elas não são o essencial ou somente elas vão trazer as respostas que a gente precisa. Então, mergulhar na empresa, entender o que acontece lá dentro de verdade é extremamente importante para a gente ter informações relevantes. Mas algumas metodologias já nos ajudam a mensurar, né? De alguma forma, acompanhar esse processo de evolução cultural para trazer para a gente um norte, né? Principalmente se estamos caminhando em direção à mudança ou não, que é o que a gente busca, né? Quando quer evoluir uma cultura. Então, hoje temos a metodologia do Richard Barrett, temos o CAI, temos o Walk the Talk, temos outras, né, no mercado. Eu especialmente gosto muito de duas, né? A gente se apoia muito no Richard Barrett e no CAI para poder desenvolver os nossos projetos. E é fantástico quando a gente percebe essa evolução realmente sendo exposta assim, né, em gráficos, enfim, que a gente consegue levar, né, para os fundadores e principais tomadores de decisão do negócio, aquela evolução estampada no papel, assim. Legal. A gente, claro, está falando muito aqui de estratégia, de lideranças, de CEO e metodologias. Às vezes parece que cultura é algo para se pensar só quando se tem um grande negócio muito estruturado, né? Empresas com muitos colaboradores, muitos profissionais. Mas é algo realmente só para empresas grandes ou qualquer negócio tem que pensar na sua essência? Seria tão fácil, né, se os negócios começassem direito, né? Então, como seria perfeito se desde o início, né, na tomada de decisão de colocar um negócio de maneira consciente, entendesse quais são os valores, né, que eu quero ver acontecendo no dia a dia da minha empresa, ou se tenho sócios, né, quais são os valores que são inegociáveis para nós enquanto negócio, né, para que esses acordos sejam feitos de maneira clara, de maneira pré-definida e evite eventuais problemas, porque a gente sabe que no decorrer, né, de uma sociedade, de um negócio, é muito comum a gente ter conflitos e divergências aparecerem no meio do caminho. Agora, se você tem as regras do jogo claras e expostas à mesa, com os valores inclusive priorizados, né, torna esse processo muito mais fácil, porque você tem de onde partir para conseguir chegar num denominador comum, né? Então, por isso que eu acho que qualquer negócio, desde, né, o menor ou os maiores, devem levar a cultura a sério e ter consciência de qual é a cultura que você tem e qual a que você quer desenvolver. Legal. Eu tenho certeza que tem gente que está nos assistindo agora que está percebendo pequenos sinais dentro da sua operação de que tem alguma coisa sobre cultura que precisa observar e atuar. Por onde tu sugeriria que essa pessoa começasse? A gente sempre parte do princípio que o primeiro caminho é você tomar consciência, né? Então, você precisa saber qual é a tua situação atual, qual é o que eu tenho hoje, né? Qual é a minha cultura, em poucas palavras, né? Qual é a minha cultura atual? Passos depois, você precisa olhar para os teus objetivos estratégicos, dedicar tempo para isso, porque acho que tem muitos empresários que pulam essa etapa importantíssima do negócio, né, de ter clareza para onde se quer caminhar. Então, a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, olhe para a sua cultura e enxergue se ela é capaz de te levar para esse lugar, né? E caso isso não aconteça, então, faça um exercício de desenhar qual é a cultura ideal, tanto para te ajudar a alcançar os teus objetivos estratégicos, tanto para que você enxergue os teus valores sendo vividos no dia a dia dessa empresa, mas também, dependendo do tamanho que você já tomou enquanto empresa, você precisa também considerar quais são os valores das pessoas que estão ali, porque já existe um corpo de colaboradores ou de profissionais que fazem parte do teu negócio e que influenciam diretamente também na maneira como as coisas acontecem. Então, quando você consegue unir todas as pontas e tomar a decisão de
caminhar numa cultura que traga esse olhar, com certeza, né, você vai ter um caminho mais fluido, você vai ter menos gasto de energia. A gente costuma falar que uma empresa que possui uma cultura não positiva, ela tem um alto nível de entropia, né, que é um gasto desnecessário de energia, e você vai estar gerando mais resultados para o teu negócio. Legal, a gente entendeu agora o que a pessoa tem que fazer, mas e por onde ela não deve caminhar? Quem está olhando para a cultura, quais são os erros que ela não pode cometer? O primeiro ponto é de sair tomando decisões sem criar um corpo, né, de embaixadores dessa cultura, né? Então, a partir do momento que você tem clareza de qual é o teu cenário atual, tem clareza do que você quer desenvolver, você precisa trazer o que eu costumo chamar de alpinistas para a mesa, para o jogo junto com você. Então, você precisa trazer as pessoas para perto, né, aqueles que você já sabe que são aderentes ao teu cenário, para que eles possam ajudar a contribuir. Quando você decide iniciar um processo, né, de mudança de cultura sem trazer, pelo menos, grande parte das pessoas junto de você, com certeza o peso vai ser gigante e na primeira dificuldade que você enfrentar, você vai acabar desistindo, né? Então, o primeiro erro a ser evitado é não buscar pessoas para participar desse processo, dessa construção junto com você. Como que a gente pode fazer com que a cultura seja realmente vista como algo estratégico para a empresa, né? Porque muitas vezes o que a gente vê é ela entrando como mais um projeto. No início do ano se faz um planejamento estratégico, se pensa em vários projetos de área e daqui a pouco a cultura vai para lá debaixo do chapéu do RH, como se fosse um projeto que só essa área fosse resolver. Como que a gente consegue trazer consciência para que ela permeie realmente toda a operação? Muitas empresas ainda ocorrem no erro de não fazer o seu planejamento estratégico anualmente, né? Isso é um grande problema. E o outro grande problema é não trazer a cultura para ser olhada nesse mesmo momento, né? Então, o grande ponto para a gente olhar aqui é que sempre que eu falar de estratégia, eu preciso falar de cultura. Sempre que eu falar de estratégia, eu preciso entender como as coisas estão acontecendo e se é dessa forma que eu quero que elas sigam acontecendo, né? Acho que essa casadinha, né, esse olhar, entender que uma coisa está diretamente impactando, influenciando a outra, né, de maneira contínua, é importantíssimo para a gente ter boas evoluções no desenvolvimento de qualquer projeto dentro dos negócios, né? A cultura não é um projeto de RH, a cultura é um projeto de fundador de empresa, de dono de empresa, de CEO de empresa, né? Uhum. Tu falou das metodologias, né, que tu costuma trabalhar. Tu pode trazer um pouquinho mais sobre isso? Bom, uma delas que talvez seja legal da gente trazer aqui num bate-papo é a OCAI, né? Então, ela meio que classifica as empresas em 4 grandes tipos, né? A cultura das empresas, em 4 grandes tipos. Então, aí o estilo clã, que seria familiar, né? O estilo de mercado, que ela meio que, como se as duas de alguma forma concorressem entre si. Uma cultura hierárquica, e a cultura adocrática ou inovativa, né, que é muito utilizada pelas startups, que também costumam concorrer entre si. Então, primeiro que todas as empresas elas são misto, né, elas têm no seu DNA parte de cada um desses estilos de cultura, mas elas vão tender mais a uma outra. Então, um ponto bem interessante quando a gente vai falar sobre isso com os empresários é justamente assim, você abre mão disso por isso, né? Então, assim, você decidiu que quer olhar mais para mercado, né? Quer profissionalizar a tua empresa, quer olhar para mercado, enfim. Então, vamos deixar um pouquinho de ter esse estilo tão familiar e vamos começar a olhar mais para cá, né? Desenvolver competências que estejam atreladas a resultados, a mercado, enfim. Ou decidir, né, a minha startup cresceu, ou a minha empresa está crescendo demais, eu preciso organizar os processos. Então, vamos abrir mão um pouquinho do modelo de trabalho tão colaborativo para que a gente possa definir mais as funções, deixar os papéis mais claros, né, e se tornar um pouquinho mais hierárquica para que a gente possa trazer um pouco de ordem para esse cenário que a gente tem aqui instaurado. Então, esses processos de tomada de decisão, todos eles vão ter seus prós e contras, né? E é importante que a gente banque e tome as decisões necessárias que o negócio vem exigindo nesse momento. Legal, tu falou do crescimento de startups e é muito comum a gente ver a chegada de investidores com uma mentalidade totalmente diferente, muito orientada a resultado, e em empresas que normalmente vão ter um outro tipo de cultura, né? Mais adocrática, mais familiar.
E aí se vem nesse momento de choque quando entra um novo conselho exigindo mais resultados. E acho que um grande erro é não se pensar na gestão dessa mudança, né? Quais que são caminhos para se fazer uma gestão de mudança assim, bem efetiva? Empresas que têm muito essa consciência da importância da cultura para o negócio, elas têm como primeiro passo aplicar o diagnóstico nessas duas empresas justamente para entender, né, quais são os dois cenários que eu tenho em mãos, né, e o que a gente vai pegar de melhor desses dois mundos para poder seguir, né? É uma situação muito delicada e que normalmente gera muitos problemas quando a gente resolve engolir culturas, né? Então, a nossa recomendação é que seja feito um trabalho realmente consciente, onde a gente identifica quais são os valores, né, que são DNA desses negócios e que se crie uma nova cultura a partir dessa fusão, né, para que a gente possa, então, criar um outro modelo, um outro nível e a partir dali a gente segue desenvolvendo de maneira consciente, passo a passo, todos os processos e o desenvolvimento das pessoas, enfim, com todo aquele passo a passo já de cultura que a gente conversou, né? Para que se possa ser implementada uma nova cultura nesse negócio. Um outro momento de cultura que a gente costuma ver, assim, de mudança, são as empresas que são fundadas por especialistas em uma área e que se dedicaram muito a se tornarem grandes referências, como exemplo, né, médicos, advogados, e talvez tenham dedicado menos tempo à gestão de pessoas, e daqui a pouco vem seu negócio crescer e se sentem um pouco perdidos porque ali sai um pouco, né, desse escopo de conhecimento. Como que... Você falou nas empresas gerenciadas assim por especialistas, eu lembrei de um caso específico de uma empresa que eu atendi, que era, né, na verdade, a gestão dela era feita por médicos, né, então quando se envolve a área da saúde, naturalmente um dos principais valores que se vive ali dentro é a qualidade, né, e essa empresa... ela foi crescendo e a qualidade ela estava acima de qualquer coisa. Se você pedisse para aquele fundador priorizar os principais valores, a qualidade aparecia em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Deus me livre de alguém, né, entrar em contato reclamando que algo não foi feito da maneira como deveria. E com o passar dos anos, né, vieram algumas crises de mercado, enfim, eu acompanhei muito o processo, porque foi uma empresa que eu consegui acompanhar por muito tempo. E chegou um momento em que a empresa precisava ter consciência de que talvez aquele olhar excessivo para aquela qualidade que se tinha, talvez estivesse na hora de começar a evoluir para outros formatos, né? Porque era um nível de qualidade excessivo em coisas que não impactavam e não geravam valor no resultado final do produto, né? Então, por isso que é importante você lidar com isso de uma maneira, né, tão... de forma tão consciente, dar o devido valor para o tema, porque entender os movimentos de mercado para você entender o que está... Né, o meu valor não permite que eu abra mão disso, né? Mas tem coisas, necessariamente em momentos determinados, né, onde a gente precisa claramente estar conectada também com o mercado, entender quais são os movimentos que a gente precisa fazer dentro do negócio. E às vezes não é fazer produtos de baixa qualidade, longe disso, ou prestar serviços de baixa qualidade, mas entender que eu talvez tenha que abrir mão no excesso de, sei lá, por exemplo, tinha 4 meses de treinamento. O processo de integração levava 4 meses até que um atendente passasse a começar a atender, né? Será que a gente não consegue flexibilizar isso ou buscar formas de otimizar esse processo de atendimento para que a gente ganhe tempo e a qualidade não custe tão caro para a gente, né? Então, são reflexões, né, que a gente precisa fazer durante esse processo, porque as mudanças estão aqui a todo tempo, a toda hora, né? E a gente precisa estar muito atento para entender que movimentos também de cultura precisamos fazer para dar conta do que está acontecendo lá fora, né? Legal. Isso me faz pensar num ponto que tu sempre traz, assim, né? Do quanto a cultura, ela é uma alquimia. Gosto muito dessa palavra que tu traz. Entre os valores do fundador, né? Que vão estar ali no DNA do negócio, mas também dos valores que vão ser necessários para a cultura ideal para a empresa evoluir. Né? Então, assim, para a gente encerrar, para o empresário que está em casa hoje, assim, e que está se sentindo sobrecarregado, que está sentindo que está com a empresa nos ombros, está na dúvida se contratou as pessoas certas, está sentindo que a coisa não está saindo do lugar. Que recado tu traz para ele hoje? Bom, em primeiro lugar, eu pediria para que ele olhasse para os principais valores dele e escolha um, né? Aquele que é o mais importante, e defina... perceba, né, analise o quanto esse valor ele está
essencialmente sendo vivido no dia a dia do teu negócio. Porque esse teu principal valor, se você não sentir que ele na prática ele está sendo vivido, ele vai impactar muito no teu nível de satisfação, né? Os negócios eles existem para dar lucro, mas também para que a gente possa buscar a nossa realização dentro deles. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer. O outro, para o que você visualiza para o teu futuro? A tua empresa, em termos de cultura, ela está pronta para alcançar esses resultados? Ou teríamos alguns valores para acrescentar no teu time de colaboradores ou de profissionais que fazem parte dele? Para que a gente possa ver esse negócio ganhando força, ganhando maestria, né? Ganhando excelência para alcançar esses resultados. E a última pergunta que eu te faria é que valores que você não quer ver acontecendo no teu negócio, né? Então, qual é o valor que hoje existe lá dentro que você não quer mais? É favoritivismo, de repente? Né? Às vezes, uma manipulação que está acontecendo, a culpa. Então, diversos outros valores que podem estar drenando a energia do teu negócio, né? Então, tome consciência deles e decida por tomar a decisão de gerar mudanças que vão elevar a tua cultura para outro patamar. Legal, conversar contigo é sempre um aprendizado, né? Bom, essa foi a primeira conversa de muitas, né? Vamos seguir agora com muitos outros episódios, né? E eu espero poder contar com a participação de todos vocês. Até a próxima!